Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus, com o passar do tempo, foi se tornando conhecido. Não que ele divulgasse seu nome, mas porque as maravilhas que ele fazia eram realmente coisas extraordinárias. E as pessoas então foram divulgando. Então nós chegamos em Mateus 14, no versículo 34, quando Jesus chega na terra em Genezaré. Só que ainda que nós tenhamos o texto de Mateus, gostaríamos de ler Marcos 53 a 56, que é exatamente o mesmo texto, só que com um enredo um pouquinho mais detalhista. Então, para nós, obviamente, se torna mais adequado nós estarmos vendo o que aconteceu a partir de Marcos, que detalha melhor o que ocorreu em Genezaré. Então ele diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos, na orla de sua veste, e quantos o tocavam saíam curados. O Senhor Jesus acabara de andar por sobre o mar, e ali no mar da Galileia, e os discípulos viram naquele milagre, naquilo que ele fez de uma forma extraordinária, inclusive algo único na história humana, viram que realmente ali estava o Filho de Deus. Eles estão começando a perceber que aquele homem não é só um profeta, que aquele homem ele não é inclusive só o Messias, ou seja, ele é o Messias, mas o Messias que é o Filho de Deus. Então eles começam a perceber que a natureza de Jesus, o ser de Jesus, quem ele é. E então Jesus vai junto com os discípulos exatamente para Genezaré. Lá ele é reconhecido. O texto diz que quando eles chegaram lá e desceram do barco, então eles logo reconheceram. Portanto, as pessoas que estavam indo pelo caminho e vendo Jesus no decurso, de suas trajetórias ali na região de toda a Judéia, Samaria e Galiléia, iam divulgando. As pessoas que iam tendo notícias, iam atrás de tentar saber o que estava acontecendo, também voltavam divulgando. Então Jesus começou a ficar conhecido e as pessoas passaram a reconhecer que Jesus ele era aquele homem ali e o que ele fazia. Observe uma coisa fundamental. As obras de Jesus visavam testemunhar quem é Jesus. Então as pessoas, por causa das obras, iam a Jesus. Jesus costumava então começar a ensinar, porque o seu objetivo é esse. Aqui em Genezaré é interessante que ele não vai frisar. Ele vai frisar o fato de que eles estavam de tal modo certos do poder de Cristo que eles simplesmente iam pedindo que Jesus curasse. E é interessante que, apesar de não frisar o ensino, mostra que eles sabiam de que ele era capaz. E tanto sabiam que o texto diz que eles rogavam que deixassem ao menos tocar na orla de sua veste. Logo, eles já tinham consciência de que daquele homem emanava o poder de Deus. Por onde o Senhor Jesus passou, por onde o Senhor Jesus realizou milagres, ficou conhecido que ele tinha um poder para isso. Aí você pode dizer assim, tá muito óbvio, né? Se todo mundo está recebendo notícias de que é ele cura e as notícias são amplas, logo as pessoas vão ter que acreditar que isso acontece. Todavia, quando Jesus volta para Cafarnaum e fica na região em que ele morou, o texto nos diz que o Senhor Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não acreditaram. Então, por mais óbvio que seja o fato de que, uma vez conhecido o que Jesus fazia, as pessoas não tinham como recuar, as pessoas tinham que, obviamente, crer, porque elas estavam vendo, que elas estavam
testemunhando, as pessoas estavam vendo o extraordinário, então elas estavam sendo conduzidas por algo natural, que era ir lá para desfrutar também. Não é tão óbvio assim. Pessoas não estavam crendo. Então, quando Mateus e Marcos falam que eles estavam colocando seus enfermos nos leitos e estavam rogando que pelo menos tocasse nas vestes deles, e no final diz, e saíam curados, ele está dizendo, um povo que creu. A ênfase é essa. A ênfase é mostrar que Jesus ficou conhecido pelo testemunho e eles creram no testemunho. Portanto, Mateus e Marcos mostram para nós que grande fé havia em Genezaré. Diferente, inclusive, do povo das cidades onde Jesus era conhecido. Por isso, inclusive, Jesus havia dito, né, o profeta não tem honra senão, né, na sua casa, não há honra nenhuma ali. Né? Então, o Senhor Jesus foi conhecido, testemunharam e eles creram. E é esse ponto a gente precisa abordar. Né? Você que tem recebido o testemunho de quem é Cristo Jesus. Você que ouviu, porque 2000 anos e a igreja vem falando, geração após geração, sobre Cristo Jesus. Genezaré também recebeu o testemunho de quem é Cristo por meio de pessoas que passavam ou voltavam e iam contando. Mas eles creram. Você não precisa ter visto Jesus para crer. Como Tomé, você sabe da história de Tomé. Tomé disse para os outros discípulos, observe, ele andou com Jesus, ele viu tudo, testemunhou todas as maravilhas, ele viu Jesus ressuscitar mortos, ele viu Jesus andar por sobre as águas, ele viu as maravilhas que Jesus fazia. E, incoerentemente, no momento em que os discípulos testemunharam, por que eles estariam mentindo? Era uma pergunta básica que Tomé poderia ter feito. Por que os meus irmãos, com os quais andei por 3 anos, que ouviram todo o ensino de Jesus e viram todo o que Jesus fez, e não deram indícios de serem mentirosos e levar uma mentira de um assunto tão sério adiante, por que eu iria duvidar? Tomé poderia ter se perguntado, mas em vez disso, Tomé simplesmente bateu o pé e disse assim, não acredito, se eu não tocar nas feridas da sua mão, eu não acredito. Então, observe que a incredulidade, ela é irracional. Cara, você não tinha por que duvidar. Não faz sentido você duvidar. Então, Tomé duvidou, e era dos discípulos. Portanto, a fé que o Senhor quer de nós é de fato algo extraordinário que o Espírito Santo opera em nós. E havia isso em Genezaré. E você? Você que tem recebido esse testemunho, você não precisa ver para crer. Porque você pode crer naquilo que você não vê e se alegrar naquilo ali e glorificar o nome do Senhor. E você pode dizer assim, tá, mas se eu tiver errado, né? Obviamente isso já é dúvida. Mas todos os indícios apontam. Né? Assim como naqueles dias, percebam, o número de pessoas que estavam testemunhando o que acontecia. Se uma pessoa volta de um lugar dizendo assim, olha, tem um homem que cura, tem um homem que faz maravilhas, tem um homem que faz coisas extraordinárias. Bom, as pessoas vão duvidar, né? Assim, bom, será que é verdade? Será que realmente existe esse homem? Mas aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, e começam a vir pessoas que vão testemunhando o que Jesus faz. Então, você já começa, olha, tem que ter alguma coisa. Não é possível. Tanta gente testemunhando a mesma coisa, tem que ser verdade, a gente tem que... Então, observe que há no testemunho indícios que mostram se ele é racional ou não, se ele tende à verdade ou não. É claro que eu não vou dizer você acredita todo mundo em tudo que ela diz. É claro que não. Existem pessoas pregando mentiras. Mas existe um caminho para você ter uma noção se o testemunho é verdadeiro. E o Senhor Jesus deixou sua palavra e na história, inclusive extra-bíblica me refiro, tantos indícios, mas tantos indícios da verdade, que não tem como ninguém negar que aquilo que aconteceu é verdadeiro. E esse é um ponto importantíssimo. Se você
procurar uma história antiga qualquer, vai ver que com um pouquinho só de indícios, historiadores vão dizer assim, no ano tal aconteceu tal coisa, o rei tal existiu, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e aconteceu aquilo outro. E você estuda na escola, na universidade, e você acredita. Você acredita porque está lendo em um livro, talvez 2 ou 3 livros. E aí pergunta para os historiadores qual a fonte primária para que ele esteja repassando aquela formação que ele considera histórica. Vai observar que muitas das fontes dos casos, dos eventos históricos, eles têm pouquíssimas, e muitas vezes até uma única fonte primária, ou seja, a obra, um material que conte sobre o fato. Encontramos uma pedra que há escrito sobre o faraó tal. Quantas pedras dessa foram encontradas? Uma. Você está acreditando nela? E existe uma série de análises para considerar se aquilo ali deve ser considerado verdadeiro ou não. Mas observe, quantos são os indícios? Não é? E mesmo assim as pessoas acreditam. As pessoas creem. E eu não vou tirar de forma alguma a razão, porque elas levam a sério análises históricas, análises arqueológicas e assim por diante. Mas o que a igreja vem há 2000 anos mostrando é que existem tantos, mas tantos testemunhos, indícios, provas, tanto históricas, arqueológicas, existem tantas, que não crer naquele homem que apareceu em Genezaré e que as pessoas, pelo testemunho que receberam, reconheceram que era o Senhor Jesus e completamente se entregaram a isso, creram completamente, aceitaram completamente, a tal ponto de Jesus fazer maravilhas ali. Então, você não crer nisso é um absurdo. É o oposto que é um absurdo, percebe? Você não acreditar em tantos indícios é que é um absurdo. Assim, o estímulo, obviamente, que esse testemunho nos dá é: pare para pensar um pouquinho mais, para que você possa, como eles, desfrutar. Todo aquele que crê é abençoado pelo Senhor, com a própria alegria da presença, do conhecimento do Senhor. Eles, diz o texto, que simplesmente foram abençoados, porque o Senhor Jesus foi abençoado. Oposto de, como disse Cafarnaum, que por não ter crido, não desfrutou dos benefícios. Portanto, se achegar ao Senhor Jesus pela fé verdadeira é poder desfrutar dos benefícios, é poder desfrutar da presença, da intercessão, ou seja, do nosso diálogo, do ouvir a oração, das bênçãos do Senhor que são concedidas. Mas para isso é preciso se achegar de verdade. Então, como no Genezaré, se achegue ao Senhor, se aproxime do Senhor, mas creia de verdade. Mas creia em quê? Aí essa é uma pergunta importante. Tá, pastor, você falou de crer, hoje se fala tanta coisa, né? E como é que eu vou saber o que é mesmo? Hoje está muito confuso, e eu reconheço. Hoje o cristianismo tem sofrido com um ataque muito forte religioso e que se tornou confuso. As pessoas estão sendo ensinadas de coisas mais estranhas e absurdas e mais bobas, inclusive infantis. Eles creem que? Creia na palavra dele. Existem todos os testemunhos a favor da Escritura. Todos. Se um filósofo acredita que Platão, Aristóteles escreveu tal coisa, ou mesmo que Sócrates existiu e falou tal coisa, com os pequenos indícios que há, porque o número de testemunhos a favor dos filósofos clássicos são muito menores em quantidade do que os testemunhos da própria Escritura, não só em quantidade, até em qualidade. Quanto mais no fato de que a Escritura é a palavra de Deus. Então creia nela. E aí você vai para ela, ler a Bíblia, mergulhe nela. Já que você tem todo o testemunho fiel e verdadeiro de que ela é a palavra de Deus, e você tem testemunhos internos e externos, ou seja, testemunhos que a própria Bíblia vai nos dar, e testemunhos que nós vamos encontrar fora dela, e que são comprovadamente fiéis, então vai para ela e mergulha nela. E a partir dela você vai conhecer o Senhor, para que você possa crer de todo o seu coração, porque o objetivo é esse. Observe que a ênfase de Marcos e Mateus é a fé de Genezaré. Como eles creram, como eles se entregaram, como eles vivenciaram,
como eles desfrutaram das bênçãos do Senhor por terem crido de todo o seu coração. Eles acreditaram de tal forma que eles pediram, posso só tocar? E aí tocar nas vestes dele já seriam curados. Ou seja, eles creram que dele emanaria o poder de Deus. Então, eles foram abençoados por isso. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para que você creia, para que você se alegre, para que você, inclusive, saiba o que Deus quer e o que Ele tem para nós. Para que você conheça quem Ele é e possa se alegrar nele em todas as suas promessas. Vai lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia, você então se alegrará em ver como Deus tem promessas maravilhosas para os seus filhos. E creia em cada uma delas. Porque crendo nas promessas do Senhor, então você terá os benefícios. Quais são os benefícios de crer na promessa do Senhor? Primeiro benefício que a Bíblia fala: paz de espírito. Por quê? A paz do Senhor, que excede todo entendimento, tomará conta do seu coração e sua mente, porque você crê que aquilo que Deus falou vai acontecer. Outro benefício é que você usufruirá, ou seja, Senhor, eu venho orar ao Senhor segundo as tuas promessas. O Senhor disse que cuida de mim, que dá sabedoria, e assim você vai pedindo o que Deus prometeu. E obviamente, se você pediu o que Ele prometeu, você vai receber. Então você pede com confiança, você pede com certeza, você não pede com dúvida. Porque a dúvida não é agradável ao Senhor. Se você não acredita em mim, se você não confia em mim, dirá ao Senhor: por que eu vou atender o seu pedido? Então, conheça as promessas de Deus. Mergulhe na palavra de Deus e creia de todo o seu coração. E você se alegrará e desfrutará dos benefícios, das maravilhas, de tudo aquilo que Deus tem para nós, nos revelou na sua palavra. Então, comece hoje mesmo, para que você hoje mesmo desfrute dos benefícios dessa palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado por tudo. Obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Obrigado porque por meio dela conhecemos a ti e as tuas promessas maravilhosas. Ajude-nos sempre, pelo Espírito Santo, a ter um coração firme na fé no Senhor e crer de tal modo que nós possamos, Senhor Deus, nos apropriar como o Senhor quer de todas as bênçãos, todas as promessas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor receba a nossa gratidão, nossa alegria, tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.